que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Repita comigo: conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Repita comigo: eu estou como um barro na mão do oleiro. Diga para seu irmão: você está como um barro na mão do oleiro. E você não tem escolha. O vaso que ele fizer, é esse que você vai ser. Podeis sentar. Deus, ele vai chamar Jeremias em uma época que o povo de Israel estava precisando de um profeta. Deus, ele vai levantar Jeremias porque ele estava precisando de um profeta. Sabemos que Deus já tinha escolhido Jeremias bem antes que ele viesse ser gerado no ventre materno da sua mãe. No capítulo 1, Deus está chamando Jeremias, no verso 4, e no verso 5 ele disse que antes que você fosse formado ou gerado no ventre materno da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que você fosse ou saísse, estivesse da madre, as nações eu já tinha te dado por profeta. Na mente de Jeremias, ele foi treinado, ele foi educado, ele foi ensinado para ser um sacerdote, até porque o seu pai Uquias era um sacerdote, e como de costume naquela época, o filho seguia a linhagem do seu pai. Se o pai fosse carpinteiro, o filho, ou a tendência do filho, é ser carpinteiro. Se o pai fosse um sacerdote, a tendência do filho é ser sacerdote, porque ele tinha uma linhagem sacerdotal. Entenda que Jeremias está crescendo para aprendendo o que é ser sacerdote. E aprendendo o que é ser sacerdote, ele está sendo instruído. Alguém está ensinando ele que ser sacerdote, ele tem que andar com o povo. Ele tem que pegar do povo e conduzir a Deus. O povo entregava o seu sacrifício na mão dos sacerdotes, e o sacerdote oferecia em holocausto e sacrifício a Deus, sabendo que o papel do sacerdote é um papel muito difícil, que naquela época ninguém queria estar assumindo essa posição, até porque Deus, ele deu só apenas a uma linhagem para ser sacerdote, e a gente sabe que a linhagem de Arão. É interessante que naquela época o sacerdote, quando pegava o sacrifício do povo e conduzia no templo do Senhor, oferecendo no lugar do sacrifício,
se Deus estivesse recebendo aquele sacrifício, a fumaça saía branca e o nome do Senhor era glorificado e o povo ficava feliz, e quem estava sacrificando pelo povo também ficava feliz. Por quê? Porque ele sabia que ia sair de dentro daquele lugar santo com vida. Por quê? Porque se Deus não recebesse o sacrifício do povo, quem perderia a sua vida não era o povo. Quem perdia a sua vida era o sacerdote que estava sacrificando. Se a gente observar, muitas vezes alguns sumos sacerdotes, quando ele entrava no lugar santo do santo para estar sacrificando a Deus, a Bíblia vai dizer que ele tinha que entrar amarrado pela cintura. E uma coisa tinha que estar ao seu lado, era como um sino, que ele não tinha que estar parado naquele lugar. Por quê? Porque a partir do momento que ele está parado, não se encontra barulho no lugar santo do santo. E se estar parado no lugar santo do santo, é sinal que aquela pessoa está morta. Então as pessoas puxavam a corda, porque não poderia entrar no lugar santo dos santos. Entenda que o sumo sacerdote, ele se preparava cerca de 1 ano para estar oferecendo um sacrifício a Deus ou incenso a Deus. E na medida que ele está se preparando, quando chegava o seu tempo, quando chegava a sua vez, a Bíblia vai dizer que ele está preparando o sacrifício. Mas enquanto ele está entrando no lugar santo do santo e fazendo aquilo que ele foi fazer ali, oferecer o incenso, ele tem que estar em movimento. E da medida que ele está em movimento, a palavra de Deus vai dizer que as pessoas ficavam do lado de fora, escutando o barulho do sino. Enquanto o povo está escutando do lado de fora o barulho do sino, ninguém puxa ele, ninguém tira ele da presença de Deus. Enquanto ele está se movimentando, pastor Júnior, alguém está entendendo que ele está vivo e ele tem que permanecer naquele lugar. Enquanto ele está se movimentando, alguém está percebendo que ainda ele está adorando naquele lugar. Enquanto ele está se movimentando, está causando barulho. E se tem barulho, é porque ele está vivo dentro daquele lugar. Enquanto ele está se movimentando, alguém está dizendo, ainda está oferecendo incenso. Não puxa a corda, porque está vivo. Enquanto ele está oferecendo incenso, que está em movimento, alguém está dizendo, ainda tem adoração dentro daquele lugar. Não puxa a corda. Eu não sei se você veio adorar, mas eu quero liberar a primeira palavra de Deus para a sua vida. Enquanto você entrou por essas portas e tem movimento de glória e de aleluia, alguém não puxa a corda para você. Enquanto alguém está dizendo, ainda tem vida para ela e para ele, Deus está dizendo, ninguém vai puxar a corda, ninguém vai puxar o capete, não vai cair, vai permanecer de pé. Quem está entendendo essa? Pega na mão desse irmão que está ao teu lado e diga para ele, a paz do Senhor, vaso. Diga para ele assim, hoje eu estou pentecostal. E se você não tiver, problema teu. Porque hoje eu venho para adorar a Deus. Hoje eu venho movimentar a casa. Oh, aleluia. Derreminha, derregue, me cavassuri, ó. Remanda, camandarassunda, hergue, mineira, sergue, ó. Tá entendendo por que você ainda não saiu da presença? É porque tem movimento ainda.
Está entendendo por que você ainda está de pé? É porque tem movimento ainda. Está entendendo por que alguém não consegue puxar ou tirar você do lugar? É porque tem movimento ainda. Eita. Escuta. Ser sacerdote naquela época não era fácil. Hoje, todo mundo quer ser sacerdote. Todo mundo quer tomar o lugar do sacerdote. Todo mundo quer o status do sacerdote. Mas eles não querem os sacrifícios do sacerdote. Ele não quer as lutas do sacerdote. Ele não quer as perseguições que o sacerdote tem. Eles não querem passar pelo que o sacerdote passa. Eles não querem passar uma noite em claro. Eles não querem estar orando por alguém. Por quê? Porque ser sacerdote requer sacrifícios. E se tem sacrifícios, tem dores. E se tem dores, tem percas. E se tem percas, o negócio é estreito. Porque todos querem ganhar. Ninguém quer perder. Então entenda que Jeremias, ele estava sendo instruído para assumir essa posição. Ele não estava sendo instruído para ser um profeta. Então, ele está crescendo, o pai ensinando, mas porém, chega a Deus e diz: quem disse que você vai ser sacerdote? Eu não te chamei para ser sacerdote. Eu te chamei para ser profeta. É interessante aqui, irmão. É mesmo que a gente estiver estudando para uma coisa, ou ser advogado, e Deus chegar para a gente e diz: quem diz que você vai ser advogado? Você até pode estudar, mas eu te chamei para ser um pastor, para ser um missionário. Veja que interessante. É Deus chegar na linha de tempo de alguém dizer: essa linha está errada, tem que ir para outra mão. Ele chegou para Jeremias e disse: Jeremias, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta, porque antes que você fosse formado, gerado, eu já tinha te escolhido como um profeta. Diga para seu irmão: não tem como voltar atrás. Deus já te escolheu. A Bíblia diz que ele acha pesado o chamado, porque eu vou só pincelar aqui o papel de um sacerdote, de um profeta. O papel do profeta não é andar com o povo, porque quando se anda com o povo, fica sabendo da vida do povo. Então, quando ele vai falar, quando ele tem a oportunidade, ele vai falar aquilo que ele já sabe do povo. Então, o profeta não pode estar andando com o povo. Permita essa expressão. O profeta não pode ter intimidade com o povo. Porque quanto mais intimidade, o povo não vai acreditar naquilo que o profeta está profetizando. Então, o profeta, ele tem que chegar no ambiente para falar aquilo que Deus colocou no seu coração e depois ir embora. Lembra do profeta menor, quando Deus disse para ele assim: vai até Betel. Chegando lá, profetiza contra o altar de Jeroboão e depois você volta lá, você não come, não bebe, não ganha presente e volta pelo outro caminho. Então Deus, ele está dizendo: eu não quero você com muita amizade, eu quero você falando o que eu coloquei. Perceba que homens e mulheres de Deus têm poucos amigos, não anda com multidão. Pode perceber, anda com poucos. Por quê? Conhece muito, mas anda com poucos. Porque amigo de verdade não é aquele que está te aplaudindo quando você está no status. Amigo de verdade é aquele que está todas as vezes procurando você, dizendo: tá bem, amiga, tá bem, amigo. Se você precisar de uma visita, eu vou aí visitar você.
Então entenda que profeta de Deus, ele não foi chamado para andar com o povo. Quem foi chamado para andar com o povo foi o sacerdote. O sacerdote, ele tem que conhecer todo o povo, porque é o povo que vai trazer para o sacerdote os seus sacrifícios. Entenda que o profeta, ele tem que andar com Deus, ele tem que conversar com Deus, ele tem que ter a ligação com Deus, ele tem que ter amizade com Deus. Por quê? Porque é Deus que vai dar a mensagem para ele falar para o povo. Então Jeremias, ele achou pesado esse cargo. Por quê? Porque ele percebeu que quando ele tem que andar com Deus, ele tem que renunciar a algumas coisas. E se renunciar a algumas coisas, eu vou falar aqui acerca de amizade. Nem toda amizade, ou até mesmo todas as conversas, eu vou ter agora que conversar, porque eu tenho que andar com Deus. E quem anda com Deus anda quadrado mesmo. Quem anda com Deus anda na linha mesmo. Quem anda com Deus não anda com gracinha com ninguém. Quem anda com Deus é marido de uma mulher só. Quem anda com Deus é esposa de um homem só. Quem anda com Deus é um jovem temente de Deus. Eu vou falar de novo aqui. Quem anda com Deus respeita a sua casa. Quem anda com Deus respeita a sua família. Quem anda com Deus respeita as suas autoridades. Quem anda com Deus é diferente. Então Deus está chamando ele em um momento de dificuldade. Nesse capítulo 18, a gente vai ver uma narrativa que Deus está chamando Jeremias, e ele está se referindo a ele, ou está pedindo para ele, ordenando a ele, que ele pudesse se levantar e logo em seguida descer. Eu nunca vi alguém se levantar e descer ao mesmo tempo, como Deus fez com Jeremias. Ele disse: levanta e desce. Pronto. Porque tem gente que quer só se levantar, mas descer não. Eita glória. Que Deus me dê garganta para hoje. Porque quando Deus está falando para Jeremias, levanta e desce, vai lá na casa do oleiro, porque eu te farei ouvir as minhas palavras. Diga para seu irmão: só escuta a palavra na casa do oleiro. Porque tem gente que só quer ir para a live. Não, eu não preciso da live. Eu não preciso de ir para a igreja. Por quê? Porque tem a live daquele profeta hoje. Eu não perco por nada e vaso. Então você não vai deixar de perder aquilo que Deus tem na casa do oleiro. Porque crente de live não tem estrutura. Crente de live só vai no oba-oba. Crente de live só vai na revelação. Será que ele tem alguma coisa para hoje? Aí fica comentando, glória a Deus, fica comentando, aleluia. Eita, manda mais, tá forte, para o vaso lá do outro lado falar com você, não é assim? E Deus está dizendo para eu falar com você: Jeremias, tem que descer a casa do oleiro. E lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Não é revelação, é as palavras. Aí quando ele desce, ele vai contar aquilo que ele está vendo. Ele disse: quando eu desci, eu me levantei, e lá eu desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as mãos. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão. Eita, deixa eu continuar aqui. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem fazer. Vem cá, ô irmão. A gente não escolhe o vaso que a gente quer ser. Não adianta forçar nada. Eita glória.
Porque tem muito vaso aí. Eita, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, Jesus. Que quer tomar o lugar do outro vaso. Mas o tamanho não cabe ele ali. Jesus está dizendo: eu te chamei para uma obra, mas deixa a obra do outro vaso. Oh, glória. Escuta, Paulo, ele vai escrever a Timóteo no capítulo 2 de Timóteo, no versículo 22. Deixa eu ver aqui. 20. No versículo 20, ele está falando assim. Em uma casa grande, há muitos vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau e vaso de barro. 4 características de barro. Tem mais, mas ele colocou 4 aqui. Quando ele está se referindo a isso, aí ele começa a dizer assim: uns para a honra, outros para a desonra. Entenda aqui que tem muitos vasos de ouro que tem tudo, mas tem inveja do vaso de barro. Tem muitos vasos de ouro que não conseguem ser vaso de barro, e eles têm inveja. E quando tem inveja, eles querem matar o vaso, eles querem maltratar o vaso, eles querem falar tudo na cara do vaso. Mas vaso de barro aguenta porrada. Porque pode até se quebrar na mão do oleiro, mas o oleiro vai voltar a fazer dele outro vaso. Escuta isso aqui. Ele citou aqui o vaso de pau. Irmão, vaso de pau, o negócio é terrível. O fogo está queimando, está pegando, e ele está fugindo do fogo. Porque madeira não aguenta fogo. E tem muito vaso de pau que Jesus está falando, ele está como a parede. Não se mexe para nada. Não sente nada. Há um cupim para esse barro, para esse vaso de madeira, de pau. Há um cupim. Há um cupim. Porque só assim sente. O porquê o vaso de barro, ele é valorizado aqui. Porque vaso de ouro ninguém quer usar, irmão, para todo tempo, toda hora ninguém quer usá-lo. Vaso de ouro é só para momentos especial. Me diga uma coisa. Tu tem teu xicrão lá na tua casa, mas tem as tacinhazinhas bonitinhas. Quando não tem ninguém, a família, ninguém, só tem todo mundo da casa mesmo, normal. Aí você vai usar o quem? Vai pegar o melhor? Mas quando chegar alguém especial em casa, tu vai tirar o quê? As tuas louças, teus melhores pratos, tuas melhores talher, e a toalha que para tua família tu serve a furada aí na mesa.
Mas quando chega um importante, tu pega do armário, lava, passa e coloca na mesa para enfeitar. Jesus está dizendo: trata quem está na tua casa da mesma forma. Quem é de fora, quem está chegando lá. Tem alguém entendendo essa palavra? O trato tem que ser o mesmo. Porque ninguém é mais importante do que a tua família. Ninguém é mais importante do que alguém da tua casa. Então passa a honrar nesta noite. É a melhor xícara, é o melhor prato, é a melhor colher, é a melhor toalha, é a melhor comida, é o melhor suco. Quem está entendendo essa palavra, abre a boquinha santa e libera o glória. Ele continua. Eu escutei esses dias uma palavra de alguém, de um pregador. Ele dizia assim: quando alguém que está te visitando derruba um suco na tua toalha, a melhor que você tem, você olha para esse alguém e não tem nada não, fulano. Não tem problema não, rapaz. Aí quando o teu filho derruba, quando o teu esposo derruba, como é que você trata ele? Da mesma forma, dizendo: não tem nada não, eu limpo, eu lavo. O trato tem que ser o mesmo. O cuidado tem que ser o mesmo. Não adianta a gente ser arrogante dentro de casa e bonzinho dentro de casa. Que tipo de vaso nós estamos sendo na presença de Deus? Que só somos vaso de barro na igreja, mas quando saímos da igreja ficamos com a cara de pau, arrogante dentro de casa, prepotente dentro de casa. E Deus essa noite te trouxe aqui, te chamei para ser um vaso diferente na minha presença. Se você entender o processo para se fazer um vaso, não é de todo jeito não, irmão. Porque o oleiro, quando ele vai em busca do barro, ele não vai em busca de qualquer barro. Existe cerca de 200 qualidades de barro. Um historiador veio falar sobre isso. Eu li um livro, eu disse: rapaz, eu duvidei, mas ele está falando, né? Eu fui pesquisar, outra pesquisa disse que tinha 200, eu digo: rapaz, eu vou até parar com isso. E entre essas 200 qualidades, o livro que eu estava lendo, ele estava falando assim, que ele não escolhia qualquer tipo de barro para fazer um vaso. Tinha 3 tipos. Aquele, olha o que ele não ia escolher: aquele que não tinha liga, aquele que tinha pouca liga e aquele que tinha liga. Pergunta para seu irmão: que tipo de barro você está sendo na mão do oleiro? Tem liga aí? Ou não tem liga? Tem pouca liga ainda? Deixa eu falar aqui, porque tem muito barro que não tem liga. E eu vou falar que tipo de liga é essa que essa pessoa não tem. É comunhão. Ele não tem com o próximo. Ele não consegue se aproximar de alguém, ter amizade com mais de 5 pessoas. Porque ele é um vaso, ele é um barro que não tem liga. E barro que não tem liga, ele não consegue permanecer. Eu vou ser mais claro. Barro que não tem liga, ele não consegue se disfarçar por muito tempo.
Um dia a água vem e mostra quem ele é de verdade. Porque barro sem liga, pastor, ele derrete logo. E ele não permanece porque não tem liga. Vai derretendo nas mãos e vai mostrar quem ele é de verdade. Mas vaso ou barro com liga é diferente. A água vem, ele fica pegajoso nas mãos. E é esse tipo de barro que o oleiro nesta noite está passeando nesta casa procurando o barro que tem liga. Cadê os barros que tem liga nesta noite? Porque o oleiro veio te buscar nesta noite. Tem liga aí, vaso? Tem liga aí? Tem. Porque quem tem liga tem comunhão. Quem tem liga sabe aceitar as autoridades. Quem tem liga sabe como respeitar no momento que tem que respeitar. Quem tem liga sabe o momento de aparecer e do momento de se retirar do cenário. Só quem tem liga nesta noite. O oleiro vai escolher o barro que contém liga. Segundo, ele pega e leva para a sua olaria. Escuta, mas quando ele chega lá, porque tem crente, pastor, que quer ser muito bem tratado. Tem que ser tratado bem na igreja. Mas quando está fazendo a obra, o negócio é estreito. Ele escuta o que não deve. É caluniado. É desprezado, está fazendo e o povo diz, não, pai, só quer aparecer. Porque esse vaso, esse barro aí, é o que Deus está moldando. E muita gente está correndo, porque não está suportando. Aí o oleiro pega, tu acha que o oleiro vai cuidar bem do barro? Eita, barrinho bom para trabalhar. O oleiro vai pegar o barro, vai jogar no chão. E vai começar a pisar. Na medida que o oleiro está pisando no barro, sabe que está saindo do barro? Oxigênio. Por quê? Porque se esse barro vai para o fogo cheio de oxigênio, estoura. Tem muito barro cheio de oxigênio na casa do oleiro, mas o oleiro está jogando no chão e está pisando. Está saindo oxigênio, está saindo oxigênio. E alguém está dizendo, está doendo não, vaso. Só vai parar depois que todo o oxigênio sair desse barro. Está forte. Depois que ele tira todo o oxigênio, ele pega o barro e leva para a mão. Escuta. Quando ele leva para a mão, tu acha que ele vai jogar logo na roda? Vai nada. Ele vai passar de uma mão para outra. Só que tu acha que ele vai passar assim, com cuidado, hein? Ele vai amassando, sabe? Até sair pelos seus dedos assim, ó. Tu tá entendendo, vaso? Tá entendendo, barro? O porquê está doendo em você? Porque você está na mão do oleiro. E o oleiro está dizendo, só vai parar de doer depois que eu concluir esse negócio. Porque só vou deixar, aleluia, parar de doer depois que eu fazer de você um vaso escolhido. Não é para desonra, é para honra. Nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer, vai continuar doendo, mas vai estar te amadurecendo na minha presença. Ele pega e começa a apertar. E joga para um lado, joga para o outro. E quando ele começa a apertar,
Ele termina, aí ele pega, junta assim, ó. Terra da caman, termina a suia. O Espírito Santo de Deus está ministrando a meu coração nesta noite. Ele está dizendo: enquanto você está sendo machucado, eu estou passando o meu bálsamo sobre a tua vida. Recebe força, recebe força. Alamante que minarasuri bicalabaia. Enquanto alguém está jogando você para um lado e para o outro, o oleiro está dizendo: você não está só, eu estou contigo nesta peleja. Esta peleja não tereis que pelejar. Parei e está em pé. E vede o livramento que vem da parte do Senhor sobre a sua vida. Enquanto isso, suporta. Meu Deus, o processo já está indo para a finalidade. Jesus está dizendo: vai suportando, barro. Vai suportando, barro. Ninguém te quer por perto, né, barro? Ninguém quer conversa contigo, né, barro? Ninguém quer te dar oportunidade, né, barro? Você é desprezado, né, barro? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: quando eu te fazer um vaso, alguém vai pedir ajuda. Prepara o teu coração, que enquanto você é desprezado hoje, amanhã tem uma preparação de Deus para a sua vida. Escuta, diga para esse vaso que está ao teu lado assim: ninguém sabe, né? Diga assim: ninguém sabe, né? Mas quem te escolheu foi Deus. Diga assim: ninguém acredita, né? Mas quem te escolheu foi Deus. O homem perseguia, o homem assistia à morte, o homem estava com carta liberada para ir para uma cidade por nome de Damasco. Esse homem por nome de Saulo de Tarso era um homem vingativo, um homem que tinha sangue no olho, porque cresceu sendo ensinado que o evangelho que estava sendo implantado na terra era uma seita. Então ele estava com um objetivo. Qual era o objetivo? Era parar essa seita. Mas não era seita, era o evangelho de Cristo sendo pregado e a igreja se multiplicando na face da terra. Então esse homem por nome de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando ele está indo, Deus ou Jesus mesmo, o próprio Jesus, ele se encontrou com o Saulo de Tarso. E quando se encontra com esse Saulo de Tarso, a Bíblia diz que um resplendor de luz apareceu diante de Saulo de Tarso e dos seus servos que estavam ali acompanhando. E na medida que aparece aquele resplendor de luz, ele cai. E quando ele cai, ele fica imediatamente cego. E quando ele fica cego, a Bíblia diz que uma voz daquele resplendor de luz falava com ele e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando ele dizia isso, a Bíblia vai dizer que estar agora ele dizendo: eu te persigo, Senhor. Ele disse: me persegue. E duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus agrilhões. Ele estava dizendo: tu está perseguindo quem eu amo. Tu está mexendo com a menina dos meus olhos. E eu estou
incomodado com isso. Então vou fazer uma coisa, Saulo. Tu vai agora para uma rua chamada Direita, que está lá em Damasco, e você vai encontrar um homem, e lá ele vai te hospedar, e depois de 3 dias eu vou mandar um varão lá te visitar. A Bíblia diz que ele obedeceu, foi lá, e ele ficou 3 dias e 3 noites orando a Deus. E na medida que ele está orando a Deus, é interessante que estar agora esse homem, por nome de Saulo de Tarso, estava cego, e quando ele está cego, Deus resolveu visitar um homem, ou Jesus resolveu conversar com um profeta daquela terra de Damasco, por nome de Ananias. E quando ele está conversando com Ananias, ele disse: Ananias, eu tenho um trabalho para você. Eu preciso que você vá lá orar por um homem. Ananias, de prontidão, ele está, aleluia, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Mas quando Jesus está falando com Ananias, dizendo: Ananias, esse homem que você vai na rua direita de Damasco. Por que a rua direita? Essa rua direita de Damasco é a rua mais conhecida daquela terra. Então, por ser a rua mais conhecida, ele já sabia qual era a rua. Então, quando ele está dizendo isso, ele disse: você vai lá orar pelo homem por nome de Saulo de Tarso. Quando ele está ouvindo aquilo, ele recua. Por quê? Porque profeta, para profetizar para rico é bom. Eu quero ver profetizar para pobre. Profeta que vem profetizar para quem tem é bom. Para visitar a casa de quem tem é bom. Para visitar a mansão de quem tem é bom. Para visitar quem tem apartamento é bom. Eu estou lá para profetizar, mas eu quero ver profetizar para pobre. Eu quero ver ir na casa de pobre. Eu quero ver ir na casa de quem não tem muita condição. Eu quero ver profeta. Por quê? Porque não dá ibope, não dá cachê. Porque tem crente agora que só quer profetizar para quem tem. Por quê? Porque sabe que vai dar alguma coisa para ele. Porque sabe que vai ter alguma ofertinha para ele. Porque profetizar no bom é bom demais. Eu quero ver profetizar no ruim. Não quer dizer que Deus não vá falar com o rico. Deus fala com quem ele quer. Mas hoje em dia tem uma cabada de profeta que é tudo mentiroso, que só quer profetizar com quem está no auge, com quem tem condição. Mas a casa vai cair para esses falsos profetas. Esse negócio de dizer: manda o Pix que eu revelo. Deus não precisa de Pix. Deus precisa que você dobre o teu joelho e Ele fala com você. Diga para seu irmão: quando Deus quer, até o diabo obedece. Diga para esse vaso aí: prepara, porque um profeta vai chegar lá amando de Deus. Tu acha que Deus não fala? Deus fala. E Deus vai bater na tua porta e vai dizer: vim aqui porque Deus mandou. Levanta a cabeça, porque você é para mim um vaso escolhido. Abre a boca para glorificar. Só quem é vaso escolhido. Só quem é vaso. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Quanto mais glória, mais presença na casa. Quanto mais aleluia, mais a unção está descendo. Quanto mais línguas estranhas, há uma presença sobrenatural na casa. Abre a boca para glorificar. Abre a boca para glorificar. Abre a boca para glorificar. Só quem é vaso. Só quem é vaso. Só quem é vaso.
Manda calabaia, suribi calabaia. Deus olhou para Ananias. Ananias queria recuar. Ele disse: Deus, de muito eu ouvi falar desse homem, e inclusive ele está vindo para a cidade com carta liberada para mandar prender, açoitar e matar. E o Senhor manda ir conversar com esse homem. Deus olhou para Ananias e disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido na minha mão. Pega na mão desse irmão aí, vai. Diga para ele: tu tá sentindo, vaso? Se não tá sentindo, vai começar a sentir agora. Levanta a mão dele. É no segundo andar. É mandar a série bicalabaia. Destampa o vaso nesta noite, porque o azeite vai começar a cair nos vasos agora. Pega azeite. Pega azeite. Olha Deus enchendo os vasos. Olha Deus enchendo os vasos. Olha Deus enchendo os vasos. É pra camandará calabaia, suribi calabaia, alamanta que bicalabaia e miada calabaia, surigão. Pega. Pega a presença, pega a presença. Pega a presença. Enche. 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 Pega. Manda que minha teri me calabaia Sérgio. Camandará suri me calabaia surigio. O azeite está caindo no vaso. Alguém está perguntando para a viúva: tem alguma coisa na tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija. O profeta disse: é o suficiente. Vai a teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, não pouca, e depois entra na tua casa, e esse pouco que tu tem é o suficiente para encher as vasilhas que está sobre a tua vida. Eu não sei se alguém veio aqui trazendo pouco, mas esse pouco que você tem, diz o Senhor nesta noite, é o suficiente para encher todas as vasilhas. Olha Deus enchendo os vasos aí. Olha o azeite caindo aí. Eu já vejo pessoas chorando. Calapa, calamante, aqui atério. Olha o vaso sendo cheio. Olha o vaso sendo cheio. Olha o profeta sendo cheio. Olha a profetisa sendo cheia. Olha aí, meu Deus do céu. Vaso vai começar a cortar laço agora. Vaso vai começar a cortar laço agora. Pega. Pega, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sai da frente, Satanás, porque os vasos vai passar por cima. A casa está cheia. Os vasos estão cheios. A presença de Deus está em nosso meio. Sente ela. Sinta essa presença agora. 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 Agora, aquilo que está sobre mim, receba agora.
Siriga semi kamana seriga. E me anda camande que me andará suriga. Remanda calabaia, cérebre calabaia. Pessoas que chegaram aqui com dores abdominais, receba a cura agora em nome de Jesus. Pessoas que chegou aqui com pressão alta, receba a cura em nome de Jesus. Pessoas que chegou aqui desenganada pelo médico, recebam a cura em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Termindara sebi kamanterimina hasuriga. Termiande que me andara sumihide kamanara seriga. Ei, vaso, não fica preocupado com a inveja de outro vaso. Continua fazendo, porque o oleiro vai continuar te enchendo. Meu Deus, está dolorido, mas o processo está findando. Está dolorido, mas o processo está findando. O pastor ou o oleiro já está modelando o vaso. O oleiro já está cuidando do vaso, do barro. Ele já colocou sobre as rodas. Ele já começou a modelar. Oh, meu Deus do céu. Enquanto está sobre as rodas, o oleiro está modelando o barro. E o barro não é mais barro. Ele está se tornando um vaso. E quem é que está fazendo ele de vaso? É o próprio oleiro. É o próprio oleiro. Prepara o teu coração, que o oleiro já está terminando a obra. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Fecha o corredor, pode pegar a mão de todos. Porque Jesus está dizendo que o pouco que aquela viúva tinha, depois que ela começou a deitar sobre as vasilhas começou a ficar cheia. Assim diz o Senhor nesta noite: não vai sair daqui ninguém vazio, vai sair daqui cheias da presença de Deus. Olha o vaso já sentindo essa presença. Derrama o pouco que o Senhor tem para derramar nesta noite, Deus, porque é o suficiente para essa casa encher agora. Sinta o azeite enchendo a tua vida agora. Pega, pega, pega. Oh, meu Deus do céu, eu vou descer aqui. Manta calabaia súriga. Quem está em casa assistindo a live, começa a sentir o óleo de Deus descendo sobre a tua cabeça.
Mandara suribi calabaia. Manda calabaia, suribi calabaia. Olha os vasos sendo cheios. Olha os vasos sendo cheios. Calabaia, suribi calabaia. Vai pular vaso aqui, vai. Vai pular vaso aqui, vai. Porque o oleiro já modelou. Agora é o processo do fogo. Do fogo. Do fogo. Do fogo. Do fogo. Vaso que não aguenta fogo não é vaso. Tem que aguentar fogo. 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 Seja cheia. Seja cheia. Os obreiros recebam fogo. Recebam fogo. Recebam fogo. Recebam fogo. Agora. 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 Sejam batizados. Fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Fale línguas. Abre a boca santa e seja cheio. Meu Deus. Abre a boca para ser batizado. Abre a boca para ser curado. Abre a boca para ser renovado. Meu Deus do céu. A casa está cheia. Os vasos estão se tremendo da glória. Nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Pode estar doendo, porque o vaso está sendo amassado, mas é Ele te amassando e Ele contigo. É Ele pisando e andando contigo. Eita Jesus. Que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra que diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Levanta a tua mão. Pai, começa agora, Espírito Santo. Baixinho. Começa a visitar a cada um nesta noite. Cada pensamento, Senhor, nesta noite. Cada pessoa que chegou aqui, Senhor, preocupada por algo na justiça, por algo, Senhor, na sua vida secular que não está dando certo. Nesta noite, Senhor, aquele que estiver com a mão levantada, coloca, Senhor, sobre as mãos dele, coloca sobre as mãos dela uma nova direção, um novo caminho, uma nova história. O papel, Senhor, que está lá embaixo, o Senhor não vai tirar de baixo e vai colocar em cima.
o Senhor vai pegar de baixo mesmo e vai colocar na mesa do juiz para ele assinar. Pastor Júnior, a obra que o Senhor acha que é humana, assim diz o Senhor, alguém vai se levantar para te ajudar com muita força. Alguém vai dizer: pastor, Deus abriu uma porta tão grande que a promessa que eu falei para ele foi: se ele abrir, eu vou abençoar aquela obra. Vai chegar recurso, porque os vasos vai começar a ser utilizado nesta terra. É com muita autoridade, pastor, que eu falo essa palavra aqui. Deus está dando recurso para 10 vasos desta igreja. Remandará série camanara súriga. Vai crescer um projeto, vai multiplicar um projeto, e aquela obra vai ser beneficiada. Assim diz o Senhor para eu vejo chegando tijolos, eu vejo chegando cimentos, eu vejo chegando ferros, eu vejo chegando areia, eu vejo chegando brita. Meu Deus do céu, eu vejo chegando, eu vejo chegando. Vai ter muita coisa, vai chegar muita coisa, e quem abençoar aquela obra, abençoado será.